Nesse vídeo você vai aprender sobre eletricidade e sobre 4 grandezas elétricas. Se inscreva no canal, acione o sininho e bora para o vídeo. Fala, seus eletricistas! Nesse vídeo nós vamos começar falando sobre o que é a eletricidade. A eletricidade é uma forma de energia que se origina no movimento de elétrons. Elétrons são partículas subatômicas que possuem uma carga negativa e orbitam em torno do núcleo dos átomos. Quando um grande número de elétrons se movem em conjunto, cria-se uma corrente elétrica. Essa imagem aqui é para vocês entenderem como é que funciona isso. Em volta estão os elétrons que têm a carga negativa. No núcleo está o nêutron e os prótons. Daqui você já consegue entender que tudo tem eletricidade. Tudo, porque tudo tem átomo. A eletricidade tem diversas aplicações na vida cotidiana. Ela é usada para alimentar uma ampla variedade de dispositivos elétricos, como lâmpadas, aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, motores elétricos e muitos outros. A eletricidade é usada para iluminar nossas casas, ruas, prédios. As lâmpadas usam a eletricidade para produzir luz, que é uma forma de energia radiante. A eletricidade também é usada para fornecer calor por meio de aquecedores elétricos e para manter nossos alimentos e bebidas frescos por meio de geladeiras e freezers. Então, aqui está a imagem, vocês veem esse tipo de imagem antes de descobrir a eletricidade não era possível. E agora com a eletricidade tem essa imagem linda e maravilhosa para a gente ver. E aqui está um fato muito importante vocês saberem. A eletricidade ela não pode ser criada e nem destruída. Tá? Ela apenas existe. A eletricidade apenas existe. Ela foi descoberta, que é diferente de ser criada. Tá? Ela não é criada, ela pode ser gerada através de uma outra coisa, mas ela não pode ser inventada. Ah, inventei a eletricidade, é isso que eu queria dizer. Inventei. Ah, eu vou inventar. Não, ninguém inventa a eletricidade. Ela já existe, ela só existe. E também ninguém pode destruir. Falar, não quero mais eletricidade no mundo. Não tem como. E aí tá as ruas, os prédios, todos iluminados. Muito top. O ser humano tem evoluído cada vez mais. E aí tá o aquecedor elétrico. No caso de ambientes que são muito frios, pessoas que moram em lugares muito frios podem usar o aquecedor elétrico a favor do bem-estar e também para preservar os nossos alimentos, nossas bebidas. Top. Além disso, a eletricidade é usada na medicina, em equipamentos de diagnósticos e tratamentos como os aparelhos de raio-x, ultrassom e tomografia computadorizada. Na indústria, a eletricidade é usada para alimentar máquinas e processos de produção. A eletricidade também é usada para transportes em veículos elétricos como carros, trens e metrôs. Além disso, a eletricidade é usada em sistemas de comunicação, como telefones, televisores e computadores. Agora nós vamos falar sobre as grandezas elétricas, as 4 principais grandezas elétricas. Tem mais, a gente vai falar sobre as 4 principais grandezas elétricas. Começando sobre tensão. O que é tensão elétrica? Tensão elétrica, também conhecida como diferença de potencial elétrico, é a medida da força que impulsiona, a corrente elétrica em um circuito elétrico. É a diferença de energia elétrica por unidade de carga elétrica entre dois pontos de um circuito. O que isso aqui quer dizer? Diferença de potencial. Suponhamos que você está está com um fio, né, decapado, e você aquele fio está com energia, tá? Aquele fio ali está com energia elétrica ali, e você você está descalço, está conectado à terra. Você criou ali nós podemos dizer que tem uma DDP, diferença de potencial. Por quê? Ali na tensão naquele fio ali, por exemplo, suponhamos que esteja ali 100 volts e no chão está 0. Então, há essa diferença de 0 a 100. Quando você encosta no fio e que você encosta no chão, você fecha o circuito elétrico. Então, ali começa até mesmo a passar a corrente. Por quê? A tensão que estava paradinha ali, sem mexer com ninguém, agora ela está se movimentando do ponto onde ela está até o ponto 0, através da onde? Do seu corpo. Então aí gera também a corrente elétrica. E essa força que impulsiona os elétrons ali é chamada de tensão. A tensão elétrica é medida em volts, V
e é representada pela letra U ou V. A medida utilizada em um instrumento de medição chamado voltímetro. Então, galera, toda vez que vocês veem um equipamento que vocês comprarem, vocês vê o V ou U, quer dizer que é tensão. Aí tá ali, V 120, V 127, V 220, tá? Então, é isso. E esse aí é o multímetro, é o que nós usamos para fazer essa medição aí. A tensão elétrica é essencial em circuitos elétricos, pois é responsável por impulsionar os elétricos através dos condutores. Ó, é responsável por impulsionar os elétricos através do condutor. Então, cuidado para você não passar a ser um condutor aí de eletricidade, está conduzindo a eletricidade de um ponto para o outro. Se tiver, aí, filhão, vai se complicar. Permitindo que a corrente elétrica flua. Quanto maior for a tensão elétrica, maior será a força que impulsiona a corrente elétrica. A tensão elétrica pode ser gerada por uma fonte de energia elétrica, como uma bateria ou um gerador. Pode ser fornecida pela rede elétrica, como é o caso da energia fornecida pelas concessionárias de energia elétrica. Então aqui está um exemplo para vocês de algumas fontes de energia elétrica. Primeiro, a bateria, ela é uma fonte porque ela tem energia ali, só que para ela ter energia ali, ela foi recarregada. Então ela foi recarregada e ficou ali com aquela bateria, com uma carga de energia ali, e você liga o circuito. Bateria, galera, são corrente contínua, tá? Diferente da subestação aqui. Então aqui está um gerador. Esse gerador aqui ele é muito forte, tá? Você consegue transformar aí energias aí baixas em muito altas. Então pode até mesmo ocasionar a morte. Tem que tomar muito cuidado, mas não é muito usado isso aqui não. Você não vai ver diariamente. E aqui o mais normal é usinas de energia elétrica, onde são gerado a energia, tá? Gerado a eletricidade. Como eu falei, ela não pode ser inventada. Ninguém pode falar, inventar, ali tem uma usina que inventa. Não, não inventa por quê? Porque a energia ela vem através dos átomos. Então, não tem como você inventar átomo. Ele é aquilo ali. Não tem como você falar, eu vou inventar. Não tem como. Tá? Então, tá aqui a subestação. A energia é gerada aqui, a subestação, e tá a linha de transmissão. Essas torres que vocês veem aí no alto, grandona aí, são linhas de transmissão de alta voltagem. E depois vai para uma outra subestação que faz a manutenção e depois transforma e joga para as nossas casas através dessas linhas de alta tensão nos postes que a gente vê em cima. A gente sempre vê os fios indo lá e depois, antes de ir para casa, lógico, antes de ir para casa, tem um transformador. No caso aqui, ó, transformador de distribuição. Sempre tem que ter isso, porque aqui são alta tensão, tá? Para não haver perdas. Então tem alta tensão e aqui chega no ponto principal, ele transforma de 13.800 kVA para 110 para 220 volts. Então é isso. Vamos dar continuidade aqui. O que é corrente elétrica? Vamos para a nossa próxima grandeza elétrica. Corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons através de um material condutor. Quando existe uma diferença de potencial elétrico, tensão. Então, corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons através de um material condutor. E depois, quando existe uma diferença de potencial elétrico, tensão entre as extremidades de um condutor, os elétrons começam a se mover do polo negativo para o polo positivo, gerando uma corrente elétrica. Então, galera, esse quando aqui é o seguinte: quando só existe corrente elétrica se houver tensão. Se não houver tensão, que é a DDP, diferença de potencial, não tem corrente elétrica. Tem como ter tensão e não ter corrente. Agora, não tem como ter corrente e não ter tensão, tá? Porque a tensão é a força que impulsiona os elétrons, tá? E a corrente é o movimento ordenado desses elétrons. Então, para ter corrente, tem que ter tensão, que vai impulsionar os elétrons ali para ele se movimentar, tá? Agora, para ter tensão, não precisa ter corrente. A tensão pode estar ali paradinha. É o caso quando você corta um fio na sua casa, aí você cortou um fio. Ou então a própria tomada. A tomada tem tensão ali. Não tem corrente, mas tem tensão. Tá ali paradinha. Se você não mexer, tá ali. Agora, quando você conecta um carregador, conecta algum equipamento, aí gera corrente. Porque tem o seu equipamento e tem
a tomada ali. Então tem uma distância, tem uma diferença de potencial. Aí a corrente, a tensão sai da tomada e ela vai até até a sua máquina. Então gerar uma potência de diferença de potencial, então gera também a corrente elétrica ali. A corrente elétrica é medida em amperes, e é representada pela letra I. Ela é medida utilizando um instrumento de medição chamado amperímetro. Então, sempre que vocês verem a letra U ou V é tensão, letra A ou I é corrente elétrica. E aí está o amperímetro, para vocês terem uma ideia aí, isso vai ser uma ferramenta de trabalho para vocês. Esse aqui nós chamamos de alicate amperímetro, tá? Porque tem duas maneiras de você usar isso aqui. Tem uma que não tem um alicate, é só amperímetro, que aí você tem que cortar o fio e conectar lá os dois plugzinhos que saem daqui, conectar um em cada fio. Nesse caso aqui, com o alicate amperímetro você não precisa, apenas você só abraçar o fio, já vai por indução te dar a corrente elétrica que está naquele circuito. A corrente elétrica pode ser classificada em duas categorias principais: corrente contínua, CC. Grava essas duas letras, tá? Corrente contínua, CC é a abreviação de corrente contínua, e corrente alternada, que é CA. Tem que vocês verem isso aqui: CA é corrente alternada e CC é corrente contínua. Na corrente contínua, a corrente elétrica flui em apenas uma direção, enquanto a corrente alternada, a direção da corrente elétrica muda periodicamente. A corrente elétrica tem diversas aplicações na vida cotidiana, como no funcionamento de aparelhos eletrônicos, iluminação, aquecimentos, motores elétricos, entre outros. É importante mencionar que a corrente elétrica pode ser perigosa e causar choques elétricos, por isso é fundamental que seja manipulada com cuidado e por pessoas qualificadas. Então toma muito cuidado com a corrente elétrica, porque a corrente elétrica ela pode te matar, por mínimo que seja, tá? Então tomar uma corrente elétrica de mais de 30 mA, aquele abraço. Toma muito cuidado. Você vê, miliamperes. Não precisa nem ser 1 ampere. 1 ampere, meu Deus do céu. Imagina 1 ampere. Aí tá para vocês entenderem sobre a corrente contínua e a corrente alternada. A primeira aqui é a corrente contínua. Então essa linha de baixo é o tempo. Você repara que do tempo, o tempo todo ela está contínua, ela está na mesma direção. Já a corrente alternada, o tempo todo ela está mudando. Ela sai do ponto zero, vai para o máximo. Sai do ponto máximo, volta para o zero. E do ponto zero para o ponto negativo, máximo. Depois para o ponto zero de novo. Ponto zero positivo, máximo positivo, ponto zero, ponto máximo negativo. E assim vai. E assim fica toda hora, todo momento. Agora nós vamos falar sobre a próxima grandeza elétrica, que é a resistência, galera. Aí está. A resistência elétrica é uma grandeza física que mede a oposição que um material oferece à passagem da corrente elétrica através dele. É representada pela letra R e sua unidade no Sistema Internacional de Unidades, SI, é Ohm. A resistência elétrica de um material é determinada por uma geometria, composição química e temperatura. Materiais com alta resistência elétrica são chamados de isolantes, enquanto materiais com baixa resistência elétrica são chamados de condutores. A resistência elétrica é calculada pela relação entre a diferença de potencial, tensão elétrica, aplicada em um circuito e a corrente elétrica que flui por ele através da chamada lei de Ohm. Essa relação é expressa pela fórmula R é igual a V sobre I. Essa fórmula aqui embaixo é a fórmula que você consegue saber a resistência de um determinado equipamento. Por exemplo, no equipamento, está lá que a tensão daquele equipamento funcional é de 100 volts e diz que a amperagem é de 10 volts. Aí você vai, para saber a resistência, é só você dividir a tensão sobre a amperagem. 100 dividido para 10 é igual a 10. 10, a resistência dali é igual a 10. Onde R é a resistência elétrica, V é a diferença de potencial, tensão e I é a corrente elétrica. Então é bem tranquilo. Você que não assistiu o vídeo eu explicando sobre as formas que tem de calcular as grandezas elétricas, eu vou deixar aqui no card. Você assiste o vídeo lá para você entender como que você consegue achar cada uma dessas grandezas elétricas. Achar a tensão, são 3 formas. Achar a tensão, achar a corrente, achar a resistência e também achar a potência elétrica. A resistência elétrica é uma grandeza importante na análise e projeto de circuitos elétricos e eletrônicos.
uma vez que ela determina a quantidade de energia que é dissipada em forma de calor quando a corrente elétrica flui através de um material. Olha isso aqui é importante. Uma vez que ela determina a quantidade, uma vez que ela determina a quantidade de energia que é dissipada em forma de calor. O que isso aqui quer dizer? A amperagem ela causa aquecimento. A amperagem em si ela já causa o aquecimento. E quando você aplica uma resistência nela, aí você consegue quantificar essa resistência, uma vez que ela determina a quantidade de energia que é dissipada em forma de calor. Então, quem determina essa quantidade de calor em um equipamento, ou seja, no que for, é a resistência. A resistência tem que estar presente ali para determinar se vai ter muito calor ou pouco calor. Então, a resistência é que faz esse trabalho. Por isso, é importante escolher materiais com resistências elétricas adequada para cada aplicação, a fim de garantir a segurança e o bom funcionamento do circuito elétrico. Vocês já pararam para se perguntar como que funciona, por exemplo, o chuveiro elétrico? Como é que é isso, né? Vem uma fase, vem um neutro, ou vem duas fases, quando é bifásico, né? E ao ligar o chuveiro, a água sai quente. Como é que funciona isso? Galera, nesse caso, a fase é ligada, todo o circuito elétrico funciona dessa forma, tem resistência. Todo o circuito dentro da sua casa tem resistência. E cada circuito tem uma quantidade de resistência adequada para ele. A TV tem resistência adequada para a TV, então não é tanto, pode ver que não vai esquentar, tem equipamentos que não esquentam tanto, porque tem uma quantidade de resistência adequada para aquilo ali, e já tem aqueles que esquentam muito, que no caso, a água do chuveiro. Como é que acontece? A fase é ligada em um ponto da resistência e o neutro é ligado no outro ponto da resistência. E essas voltas aqui é a resistência que tem da corrente passar. Porque imagina a corrente tendo que passar por essas voltas todas aí, passando. Então, com essa resistência toda sendo formada ali, aonde que gera o calor. Gera esse calor suficiente para esquentar a água em questão de segundos. Pode ver que você liga o chuveiro e imediatamente já esquenta. Imediatamente esquenta. A água sai, vem da caixa d'água fria, ela passa pelo chuveiro ali rapidão e já sai quentinha ali sobre o nosso corpo. Então, galera, para você ver a capacidade que tem, que a energia elétrica tem, que a resistência, ela tá ali. Inclusive, essa resistência aqui do meio, eu já usei muito na época de criança. Não sei onde que encontraram, meus primos encontraram isso aqui, não sei de onde pegou. E a gente fazia o seguinte, a gente não tinha chuveiro elétrico, o que a gente fazia? Colocava, enchia o balde de água, colocava isso aí, ligava na tomada e deixava lá dentro do balde de água. E deixava lá esquentando. Uns 10 minutos depois, ou 5 minutos depois, estava tudo quentão, a água estava toda quente, a gente estava lá tomando banho. Então, para você ver como é que funciona. Então, tudo na casa de vocês tem resistência elétrica. Tudo. Qualquer equipamento tem resistência elétrica. E os equipamentos, eles são curto-circuitados, tá? Ou seja, eles são conectados. É como se você estivesse conectando a fase no neutro, tá? Só que isso no equipamento. Você não vai fazer isso daí, pegar um fio fase, um fio que está com neutro ali e vai conectar um no outro. Se você fizer isso, vai estourar na tua cara, vai queimar tudo. Porque não tem resistência, tá? É simplesmente por causa disso. Porque não tem resistência. Então vai ter um curto-circuito e realmente muito curto mesmo. Porque não tem resistência. Então quando não tem resistência, a temperatura ali é fora do comum. Agora, quando tem resistência, é onde você consegue quantificar essa resistência. Para saber quantificar o calor que vai ter ali. Então, aí você conecta, no caso, uma resistência dessa daí, ou conecta algum equipamento ali, é onde que você consegue ter essa probabilidade. Tá? Então, galera, toma muito cuidado com a energia elétrica, toma muito cuidado com isso, de você conectar as coisas ali. E é interessante você saber como é que funciona. Exatamente funciona desse jeito. Fase neutro conectado em cada canto, e no meio tem a resistência. Essa resistência é que vai ver. E quando é para gerir calor, vai gerir calor. Quando não, vai gerir aquilo que for necessário.
Então eu coloquei esses 3 tipos de resistência aqui, ó, chuveiro, isso aqui é geladeira. E aqui é um exemplo para vocês entenderem como é que funciona. Resistência elétrica, queda de tensão. Então, a tensão é a força que impulsiona os elétrons, correto? E o elétron, no caso a amperagem, é a movimentação que tem dos elétrons livres dentro de um condutor. Então aí está como se fosse um condutor e não tem como a amperagem se movimentar muito. Por quê? Porque tem a resistência bem ali, ó, fechando o caminho. Então a amperagem vai passar ali de um jeito muito apertado. E por ela passar de um jeito muito apertado é onde gera a queda de tensão. Por quê? Porque a tensão não está passando, a corrente elétrica ali não tá tendo fluxo suficiente por causa de... Aí a queda de tensão pode ser por uma emenda mal feita, então o cabo ele pode estar desconectando ali um do outro, pode estar mal feita. Às vezes o cabeamento ele não é suficiente, não é adequado para aquele circuito ali, então você tem que saber até quantos amperes tem que usar o cabo de 10 milímetros, até quantos amperes tem que usar o cabo de 6 milímetros. Então, até quantos amperes tem que usar o cabo de 4 milímetros? Porque às vezes, por exemplo, as pessoas ligam muito o chuveiro com um cabo de 4 milímetros, de 2,5. Com isso, a corrente elétrica é tão alta que gera ali no chuveiro que acaba aquecendo o fio. Aí acaba, às vezes, até mesmo derretendo a fiação. Por quê? Porque não tem quantidade de cabo suficiente, de condutor suficiente para passar toda a corrente elétrica que é suficiente para alimentar um chuveiro, tá? Que um chuveiro gera, no caso. Então tem que tomar muito cuidado com isso. No mínimo que eu uso é um cabo de 6 milímetros, no mínimo, para um chuveiro. Aí depende da especificação que está ali. A maioria do chuveiro vem dizendo que é 10 milímetros, tá? Mas se você for fazer o cálculo certinho, nem todos dão isso tudo. Então, passei para o próximo. Agora, o que é a potência elétrica? Potência elétrica é a medida da taxa de transferência de energia elétrica em um circuito elétrico ou equipamento elétrico. É representada pela letra P e sua unidade no Sistema Internacional de Unidades SI é o Watts, a letra W. Então, toda vez que você vê a letra P ou a letra W, você sabe que está falando sobre potência elétrica. A potência elétrica é calculada pela multiplicação da diferença de potencial, tensão, pela corrente elétrica que flui de um dispositivo ou circuito elétrico. Essa relação é expressa pela fórmula P é igual a V vezes I. P é igual a V vezes I. Então, você tem a tensão de, por exemplo, você tem a tensão de 100 amperes e você tem a amperagem de 10 amperes. Para você saber a potência, você vai multiplicar 100 vezes 10. 100 vezes 10, 1000. Então, 1000 é a potência daquele equipamento. Porque os equipamentos ele vêm com as especificações ali. Não vem com todas. Geralmente vem com duas explicações. Vamos supor que se for comprar uma máquina de furar e ali está dizendo que a tensão que você tem que ligar ali é 127. E está dizendo que a amperagem, a UI dela é 10. Vamos botar 100, né? 100 e o I dela é igual a 10. Então, para saber a potência em watts que aquela máquina tem, você vai multiplicar o V vezes I. No caso, 100 vezes 10, que vai dar 1000 watts. Então, você sabe que aquela máquina ali ela pode oferecer 1000 watts. A potência dela. A potência elétrica é importante para dimensionar a capacidade de equipamentos elétricos como lâmpadas, motores, aparelhos de ar-condicionado, entre outros. Quanto maior a potência elétrica de um equipamento, maior será a capacidade de realizar trabalho e maior será o consumo de energia elétrica. Então, um fato muito importante aí, quanto mais potente você ter equipamentos em casa, quanto mais potentes eles forem, maior vai ser o teu gasto, tá? Porque é calculado pela quantidade de watts que você consome por mês. E é importante destacar que a potência elétrica pode ser dissipada em forma de calor. Ó, é muito importante você entender isso. A potência elétrica ela pode ser dissipada em forma de calor quando a corrente elétrica flui através de circuitos elétricos, o que pode resultar em perdas e aquecimentos indesejados. Por isso, é importante escolher equipamentos e materiais com potência elétrica adequada para cada aplicação, a fim de garantir a segurança e o bom funcionamento do sistema elétrico. Então, galera, toma muito cuidado
tá? A alergia à eletricidade é algo muito sério e você tem que estar muito atento com isso, tem que estar sempre com os EPIs para cada ocasião.